Olá, eu sou Roberto Pires e esse é o Seu da Hora que está começando. E na edição de hoje você vai ver que arrastão na Raul Barbosa causa pânico no trânsito e polícia prende traficante que morava em condomínio na Beira-Mar. Ele seria um dos fundadores da GDE, facção criminosa cearense. No Ceará cresce a geração de empregos e o presidente Michel Temer comemora o saldo positivo do CAGED. Dos últimos 5 anos, o melhor resultado. Desafios que o próximo presidente do Brasil irá enfrentar: inflação, juros, comércio internacional, dólar, emprego e renda, o ABC da economia. Esse e outros assuntos em instantes no Seu da Hora. Olá Ceará, olá Brasil, reta final para as eleições, é hora de conversar sobre o futuro da nação, o futuro do Brasil e passa por a economia. Esse assunto será tratado pelo professor Ricardo Coimbra, economista, mestre na área. Professor, seja bem-vindo. Boa tarde, Roberto. E para o contraponto, ele, aquele que quer o Estado mínimo, que faz toda a polêmica, o liberal, Rodrigo Marinho. Olá, Roberto. Olá, Ricardo. Prazer falar com vocês. Prazer estar aqui novamente. Tem polêmica no liberal? Sempre. Né? No momento, eu espero que ele deixe de ser polêmico. Né? Quanto mais as pessoas entenderem a ideia, menos polêmica ela será e mais forte será essa ideia no Brasil. Mas Minas Gerais já tem lá um correligionário seu. Com 70% de votos e próximo governador de Minas Gerais, se Deus quiser. Os mineiros estão comemorando porque já livraram Minas da Dilma, livraram do Fernando Pimentel, uma renovação. Falta livrar só da Anastasia. Estão levando o PSDB também. Só esqueceram do nosso querido Aécio Neves. Infelizmente, é aquela história, né? Uma coisa boa dessa eleição foi descobrir que o PSDB é um partido de esquerda. Isso foi uma das maiores novidades para o Brasil entender que o Partido Social Democrata do Brasil é um partido de esquerda, de centro-esquerda, mas de esquerda. Isso foi uma novidade interessantíssima para o Brasil, porque sempre acreditou que o PSDB sempre foi vendida a ideia que o PSDB era um partido de direita. O PSDB nunca foi partido de direita, sempre foi um partido de esquerda, a social-democracia no mundo todo é de esquerda, e foi uma grande vantagem acabar com isso. Uma pena que eles elegeram o Aécio Neves, né? Uma grande pena, mas todo o benefício que a gente tiver, a gente pode colocar a mesma coisa aqui para o Ceará, né? Apesar do tanto de deputados, na minha visão, bem ruins que nós elegemos, nós conseguimos tirar o Eunício Oliveira, que foi uma grande vitória do Ceará, uma grande vitória para o Brasil. Outro milionário, Eunício Oliveira, foi afastado do mandato eletivo. A economia influencia-se também pelos milionários, Ricardo? A gente observa, né, que essa depuração que a gente teve agora nesse processo eleitoral, ela foi bastante interessante, né, e parte significativa, né, de grandes empresários, de grandes articulistas políticos que a gente tem no país. Nesse momento, o eleitor está fazendo uma depuração, né, e tentando escolher aqueles candidatos, aqueles indivíduos que têm uma aproximação menor com a gestão pública ou que nos últimos anos tiveram uma gestão e uma participação da gestão pública de aproveitamento da máquina pública, né? Então, a gente consegue observar um processo de depuração política. E esse processo de depuração política não necessariamente ele exclui indivíduos também com um certo capital financeiro, né? Nesse processo de depuração, a gente observa que novos empresários, novas lideranças também surgiram no processo político, né? E isso deve acontecer de forma sistematizada. Ricardo, eu queria ouvir de você se é salutar para a economia o Fundo Especial de Campanha Eleitoral, o FEC. Esse fundo financiou a campanha de muitos que foram reprovados pelos eleitores. Então, não vão devolver o dinheiro, fizeram financiamento. Financiamento você empresta e espera receber. Qual a sua leitura sobre esse momento? Se a gente observar, né, parte significativa desses novos candidatos, né, vários deles conseguiram ter o seu processo de eleição sem a necessidade da utilização de algum tipo de recurso. Até porque os partidos receberam esse recurso e fizeram um direcionamento quase sempre voltado naqueles indivíduos dentro dos partidos políticos que já tinham uma certa representação. E a gente observa que esses não foram os eleitos, né? O que mostra, né, que deve se repensar a criação de fundos partidários, de fundos extraordinários em relação ao que a sociedade, de uma certa forma, recrimina, ou seja, a utilização do dinheiro público para o processo político. O ideal
é que o processo político ele ande desassociado de recursos de governo. Ou seja, o recurso do governo deve ser direcionado para a educação, para a saúde, não para financiar partido político, não para financiar político. Vamos aqui ouvir a experiência do Rodrigo. Rodrigo, para quem não sabe, foi candidato a deputado federal e gastou o seu dinheiro, Rodrigo? O Partido Novo não usa o fundo partidário, né? É o único partido do Brasil que não usa o fundo partidário, repudia completamente o uso do fundo partidário e acha completamente equivocado. Tem que ter uma ideologia da eleitoral ou o Estado é que vai financiar a manutenção dos mesmos? Eu acho que é um absurdo, né? Foram 2 bilhões e 700 milhões de reais gastos entre fundo partidário e fundo eleitoral, né? Não sei se vocês sabem, mas mesmo partidos como PSTU, PCO, PT, PSDB, DEM, todos eles recebem uma bolada e essa bolada aumentou nessa última eleição, chegando a um total somado de 2 bilhões e 700 milhões de reais. Mas vários, Ricardo, foram eleitos com dinheiro do fundo partidário. Um exemplo, né, aquele do Gatinho lá, aquele rapaz do Gatinho, foi eleito com 700 mil reais de fundo partidário. Né? O Chico Lopes, apesar de não ter sido eleito, usou o fundo partidário. Luiziane Lins usa o fundo partidário. Praticamente quase todos esses candidatos relacionados ao PDT, por exemplo, ao Seria PT... isso o aparelhamento do PT denunciado pelo Cid Gomes? Seria uma forma, né, sem dúvida, mas é aquela história, né? Eu até escrevi um texto para o Jornal O Povo ontem, né? O Narciso acha feio que não é espelho, né? O próprio Cid Gomes faz uso de várias coisas que o PT faz no Brasil inteiro, ele faz uso aqui no Ceará. Então é muito contraditório esse posicionamento do Cid Gomes, criticar o Lula para o Brasil e ao mesmo tempo dizer que aquilo que o Lula faz, ele se incomoda porque não é ele. Na verdade, não se incomoda com o que o Lula faz, ele se incomoda porque não é ele que está fazendo, não é ele que está executando isso. Porque praticamente todos esses candidatos relacionados a PT, PDT, PSDB, DEM, todos eles usaram o fundo partidário com muita força, entendeu? Para conseguir pontuar a eleição. O Guilherme Boulos é um exemplo claro disso. Guilherme Boulos gastou quase 4 milhões de reais de dinheiro público, né? Porque dinheiro público não existe, né? Para ficar claro, do dinheiro dos pagadores de impostos, do nosso dinheiro, foi gasto para financiar a campanha do Boulos, né? 0%. Né, nós financiamos toda a campanha dele, financiamos vários candidatos do PSOL. Isso quer dizer, então, que o discurso é desmontado pela realidade fática. O Boulos que defende uma história bonita, engana todo mundo, invade imóvel, defende aquilo, fez com dinheiro público o que ele critica. Bom, outra coisa feia para falar. Fortaleza ontem vivenciou mais uma cena de violência. Arrastão na Raul Barbosa, ali no canal Lagamar. Essa via que vocês estão vendo dá acesso da Raul Barbosa à Avenida Guanambi. Ontem, por 5h30 da tarde, pessoas, miliantes, bandidos, promoveram um pânico no engarrafamento no trânsito de Fortaleza. Naquele local, foram abordaram, fizeram um arrastão, tudo isso como uma forma de represária a uma prisão de um traficante. E a polícia também ontem reagiu e prendeu o fundador da facção GDE, uma facção que se instalou nos presídios e está na rua dividindo o loteamento da criminalidade com o PCC, com o Comando Vermelho e outras facções criminosas. A guerra pelo tráfico de drogas está aqui no Ceará. Não é de hoje. Ricardo Coimbra, a economia ilícita movimenta muito o mercado cearense? Se a gente observar, né, a gente tem... tentando explicar isso para o telespectador, a gente tem a economia formal, que são das empresas formais, tem a economia informal, aquele indivíduo que de repente coloca uma confecção em casa, ele faz no seu dia a dia, vende informalmente, sem estar regularizada a sua atividade profissional, e também tem a chamada economia marginal, né, que é essa que está à margem da legalidade. Isso tem um peso significativo em economias como o Rio de Janeiro, e a gente observa também que isso está crescendo aqui no estado do Ceará. Por quê? Porque teve um crescimento significativo dessas facções. A gente observa aí, recentemente, naqueles crimes que houveram aí na disputa, né, vários desses indivíduos inseridos na sociedade cearense, né, com empreendimentos, imóveis de luxo, em condomínios de luxo aqui no estado do Ceará, o que mostra, né, que a economia marginal ela tem um peso significativo na movimentação da economia em Fortaleza, no Ceará e em outros estados. Ou seja, tem uma movimentação de drogas, tem uma movimentação de armas, tem uma movimentação de ilicitudes acontecendo, e isso daí acaba movimentando a atividade econômica para esses indivíduos e para os que estão próximos das suas atividades. Ou seja,
você acaba tendo também a economia marginal impactando sobre a movimentação econômica e financeira de diversas regiões. São 100 quilos de cocaína movimentados. A distribuição acontecia também nos bairros da Praia do Futuro, Vicente Pison, Mucuripe, Meireles e Aldeota. Uma das prisões aconteceu numa academia de luxo, local onde era vendido as drogas. E um dos presos moravam na Aldeota. Já não bastava a prisão no condomínio Alphaville. E agora, mais um na beira-mar, com uma vista panorâmica com dinheiro do tráfico. Eu pergunto para o liberal Rodrigo Marinho, como o Estado deve agir contra a violência, contra o tráfico de drogas e contra a política contra as drogas? Em primeiro plano, criminosos devem ser enfrentados. Esse é o ponto central. Se você comete crime, matou alguém, roubou alguém, feriu alguém, certo? Você deve ter um enfrentamento claro sobre isso, deve ter um embate claro e ferrenho sobre isso. Né? A política de segurança pública do nosso Estado, de fato, ela, em vez de enfrentar o crime, Roberto, ele divide os criminosos nos presídios, né? Presídios que se tornam quartéis, né? Se você vê visualmente um presídio e um quartel, a diferença é pequena. Mas quando o presidiário controla o presídio, aquilo deixa de ser um presídio e se transforma no quartel, né? Os presidiários aqui do Ceará, eles comandam o crime como o Lula comanda o PT da prisão lá de Curitiba. Então é a mesma perspectiva que a gente tem hoje sobre isso. Então a minha visão é o combate imediato a qualquer criminoso que você tem em relação a isso. E o que acontece aqui no Ceará, de forma geral, há um erro aqui dentro da gestão de segurança pública. Né? Ano passado tinha previsto mais ou menos R$40 mil por ano na inteligência de segurança pública do Estado de Ceará, Roberto. Sabe quanto foi gasto no Ceará disso? R$0. R$0? Nada foi gasto para a inteligência. Então é muito bom estar vendo aqui... E o responsável por isso que era? O governo do Estado. O governador Camilo Santana. É o governador Camilo Santana que acha... Camilo, vamos abrir a mão para a inteligência, Camilo. Que acha que a solução é raio. A solução não é... O raio, ele tem uma postura de polícia ostensiva. Né? Ele tem uma função de ostensivamente demonstrar que existe polícia, demonstrar para a sociedade que ali a polícia está presente, mas quem investiga, quem prende, quem faz inquérito, quem remete essa fase para o judiciário é a Polícia Civil, e a Polícia Civil hoje está desmantelada. Não sei se você viram a notícia alguns meses atrás de policiais civis contratados e eles não tinham arma para conseguir participar da operação. Eles não tinham arma para conseguir estar executando o serviço deles. Ou seja, a situação hoje da Polícia Civil no Estado do Ceará é triste. Né? E é exatamente essa polícia que faz isso, porque quem vai combater dessa forma do tráfico de drogas que exige hoje, que exige vários outros problemas com relação a isso, é a Polícia Civil, e isso não acontece com a Polícia Civil de forma geral. Né? A minha visão, só para ficar claro, como liberal, tá? É a questão do consumo. Eu acho que quem consome e comete crime, só para ficar claro o meu ponto, quem consome e comete crime deve ter sua pena decuplicada, aumentada em 10 vezes. Eu acho que é melhor do que proibir. Dar incentivos para que a pessoa, caso ela venha cometer crime, cometeu crime, é 12 anos, 10 vezes a mais, 120 anos. Cometeu crime, é 10, 20 anos, 200 anos a mais, porque isso envolve lá o outro ponto, que é a lei de execução penal da progressão de regime. Bom, Rodrigo, vou pedir um intervalo, mas no próximo bloco vamos falar sobre economia, geração de empregos em Fortaleza, Ceará e no Brasil. No próximo bloco. Olá, estamos de volta e você participa do Da Hora, dá seu recado, sua reclamação, sua divergência sobre o ponto de vista de cada comentarista, aqui como fizeram o Joilson Oliveira e seu pai, seu Pedro Wilson Oliveira. Então nós agradecemos a você que mora na Pacatuba, no Pacajus, em Eusébio, no Aquiraz, em Cascavel, Pindoretama, toda a região metropolitana, a você aqui de Brasília, que está sintonizado no canal 11, a você no Rio Branco, canal 6, a você que acompanha pela internet no nosso portal www.redeunião.com.br. Nosso agradecimento para a sua audiência e você ajuda a fazer o Da Hora dando a sua sugestão. Mas temos que lembrar também notícias do nosso dia a dia que trazem um alento. E Ricardo Coimbra irá comentar agora o que aconteceu de bom com a Fortaleza Competitiva, que impulsionou geração de postos de trabalho. Que modelo é esse? Bom, isso é uma proposta da Prefeitura de Fortaleza, né, que foi criada a partir de agosto de 2017, né, que são mecanismos de incentivo ao pequeno empreendedor. Né? Então, dados agora que foram divulgados de maio, né, que tem uma certa geração de empregos. Né? A Prefeitura acha que essa geração de empregos ela pode estar vinculada
a esse programa da Fortaleza Competitiva, né? É interessante a gente observar as iniciativas que a Prefeitura, que os governos têm em relação a criar mecanismos de incentivo ao empreendedorismo, à criação de novos negócios, né? Mas esse dado que a Prefeitura apresenta nesse momento ainda é um dado de geração de emprego de maio, até maio de 2018. É interessante observar que, pelo outro lado, a Prefeitura de Fortaleza, né, criou um novo sistema de cobrança de alvarás, ou seja, por um lado, né, gerou a possibilidade, através do Fortaleza Competitiva, você desburocratizar a máquina na geração de novos empreendimentos, mas, por outro lado, encareceu isso, né, ou seja, através da majoração, né, adicional sobre os alvarás e a renovação anualizada desses alvarás. Então, será interessante daqui a alguns meses a gente fazer um comparativo, né, ou seja, das duas políticas adotadas. Uma política de incentivo, né, para desburocratizar o sistema, e uma outra política que acabou encarecendo o próprio sistema. Quais vão ser esses dois efeitos? O resultado já está sendo visto pelas ruas. Você passa em cada ponto comercial, você vê uma placa de aluga ou de vende, portas fechadas, e fica muito questionável esse estilo de trabalho. O Roberto Cláudio foi definido agora pelo Salmito, que está se despedindo da Câmara Municipal para ir para a Assembleia Legislativa, dizendo que ele foi induzido ao erro. Mas erro mesmo talvez tenha sido dos eleitores que votaram nesse projeto político que vem sufocando a economia cearense. Mas, Rodrigo Marinho, alguma... Claro. A melhor não é nem contraponto, é concordando com o Ricardo, né? Na prática, eles fizeram uma coisa muito interessante, Fortaleza Online. Toda política de incentivo de forma do Estado, é o Estado parar de atrapalhar, né? É muito interessante isso, né? Toda política, você vê o Estado incentivando, ele saindo no meio. Quanto mais o Estado deixa de atrapalhar, melhor para a condição das empresas e das pessoas trabalharem em relação a isso. O sistema é muito interessante, o Fortaleza Online, que permite que você faça, inclusive, a inclusão da sua empresa online, certo? Sobre autodeclaração, é autodeclaratório. Só que eles podem tirar os 50 documentos que acompanham, que são completamente desnecessários. Roberto e o Ricardo, alvará é um documento completamente desnecessário. É um dos maiores absurdos patrimonialistas que o Brasil tem, da prefeitura dar autorização para a empresa funcionar. Quando eu falo isso, o pessoal se assusta um pouco, mas eu não quero dizer que a legislação que rege o alvará, ela tem que acabar. A lei de desocupação do solo permanece, o Código de Obras e Postura do município permanece, o Código Tributário Municipal, esse negócio que foi feito de forma absurda, permanece, tá? Isso tudo permanece. O que você vai montar um estabelecimento, a prefeitura vai te fiscalizar depois. Quer um exemplo, quer um paralelo que explica bem isso? O Brasil, por muito tempo, teve censura prévia. A nossa censura é prévia. A gente fazia esse programa, por exemplo, ia para a ditadura no DOI, no COI, aprovava e depois a gente fazia o programa. Era assim, era gravado. Você não tinha raros programas, eram ao vivo exatamente para não ter o risco, né, de quebrar a censura, desautorizar pela censura. Os que eram ao vivo eram aprovados o seu roteiro. Como a gente tem um roteirinho na mão aqui, eram aprovados o seu roteiro. O que aconteceu com o fim da censura permitiu que as pessoas pudessem exercer naturalmente a sua função e só depois, caso ofendesse alguém, caso tratasse mal alguém, caso fosse falado mal alguém, fosse posterior. É a mesma lógica do alvará. O alvará não passa de uma autorização absurda da prefeitura, que no Fortaleza ela era uma vez na vida, quando você abriu uma empresa, eu e Ricardo e Roberto montamos uma empresa, a gente pagava uma vez na vida e passou a ser anualizada. O valor aumentou em 4.000%. O metro quadrado saiu de 16 centavos para R$ 6,50. Rodrigo, tem algum estudo para explicar por que isso? Não. Mas o valor total da arrecadação da AGFIS, que é a agência que foi criada por essa prefeitura, por esse governo, para criar isso, custava 78 milhões e a previsão de arrecadação da taxa é 150 milhões. Ora, é taxa. A taxa decorre para o serviço, né? O serviço decorre da taxa. Aquele valor tinha que cobrir. Tá? O dobro? Para que a gente está cobrando o dobro? É um absurdo, de qualquer forma. Esse pensamento viola, inclusive, a ideia que é a ideia de curva de Laffer. Nós temos uma informalidade gritante. Se a gente trouxesse essas pessoas para dentro da formalidade, a arrecadação da prefeitura ela ia subir. Né? A ideia de curva de Laffer aumenta a base, aumenta as pessoas que vão estar trabalhando dentro da prefeitura, e aí eu vou aumentar ISS, eu vou aumentar IPTU, eu vou aumentar a circulação de mercado. A prefeitura, ela tenta dar com a mão, que era para ela fazer já há muito tempo, e aí corta as duas pernas. Ela dá uma muleta primeiro, e depois ela corta as duas pernas da pessoa para justificar o ponto dela. Essa situação, eu chego a dizer que esse prefeito é pior para o empreendedorismo do que foi Luiziane Lins, do PT.
ele chega a ser pior para o empreendedor. Luiz Henrique tem outros defeitos, mas para o empreendedor ele chega pior do que o governo do PT. Só para dar uma comparação do que acontece hoje. Ou seja, o empresário é sufocado pelos impostos, não tem a contrapartida para a segurança, à noite a cidade para, porque ninguém tem coragem de andar nas ruas de Fortaleza e tem a zona azul. Ceará. Aí vai andar, tem uma zona azul para estacionar, não tem transporte público de qualidade, não se investir em mobilidade urbana do ponto de vista de eficiência, porque os binários é trocar 6 por meia dúzia. Então, o Ceará, Fortaleza está dessa forma. Se criou uma avenida expressa em que se criou um paredão dividindo, segregando as pessoas, o que desestimula o pedestre de circular na cidade. As calçadas não são feitas de uma forma que dê mobilidade para o cadeirante, para o idoso, para qualquer pessoa que tem mobilidade reduzida. Mas eu vou lembrar aqui do nosso crescimento dos empregos. Vamos voltar aqui para o emprego. Ceará teve mais de 6 mil empregos em setembro e o nosso presidente Michel Temer comemora os últimos 5 anos de crescimento no saldo do CAGED. O que significa isso, Ricardo? Se a gente observar, né, tanto a economia cearense como a economia brasileira vem num crescente de recuperação da atividade econômica. Só que essa recuperação da atividade econômica ela é muito incipiente ainda, ou seja, a gente tem um nível de recuperação econômica que não suplanta efetivamente a necessidade de criação de novos postos de trabalho. Ou seja, a gente está tendo uma pequena criação de postos de trabalho, mas não vem sendo suficiente para suprir a necessidade. A gente ainda tem taxas de desemprego bastante elevadas, né, na ordem de 12%, 13%, né? Ou seja, de 2014 para cá, né, quando a gente saiu de uma taxa de desemprego de 6,8%, e ela só teve a crescer com o crescimento da crise econômica, e a gente teve uma retração econômica em 2015 por volta de 3,8%, 2016 3,5%, ano passado, 2017, a gente teve um pequeno crescimento de 1,3%, e esse ano a gente deve ter também novamente um crescimento econômico da ordem de 1,3%, mostra que a capacidade de crescimento da economia brasileira ela é muito grande. E quando a gente conseguir recuperar a atividade econômica com a possibilidade de reformas, né, aí a gente pode efetivamente recuperar postos de trabalho, seja no estado do Ceará e seja a nível nacional. Ou seja, o número de empregos que estão sendo criados ainda é muito pequeno, é muito incipiente, o que mostra que a gente tem uma taxa de desempregados ainda bastante elevada, bem como também uma taxa de desalentados, que são aqueles indivíduos que já não mais nem procuram emprego. O neném, ou seja, o neném, aquele que não trabalha e que nem procura, né? E isso deve-se em função dessa forte crise econômica que a gente vivencia, né? A gente espera, né, que o candidato eleito nas urnas busque solucionar esses problemas, não fique só pensando em polícia, não está parada a economia, né? Não parou. Você veja que o governo do estado do Ceará assinou um protocolo para a fábrica, agora vai construir uma fábrica de turbinas eólicas. A economia está sendo mobilizada hoje pela energia solar aqui no Ceará, pela energia eólica. Então você veja que os empresários, como o Rodrigo gosta de falar, estão empreendendo mesmo na contramão do que o governo tem feito para atrapalhar. É isso, Rodrigo? É isso, e é interessante dizer, porque várias pessoas de esquerda colocaram que a reforma trabalhista teria de tirar direitos, né? É uma mentira falada e repetida inúmeras vezes por essa turma mais à esquerda, que foi dito que a reforma trabalhista tiraria direitos das pessoas, uma grande mentira, não tirou direito nenhum. Mas, de forma geral, essa reforma trabalhista que muitos criticaram, né, por conta de uma crise econômica que a gente teve terrível, que era ela a culpada, né, por o não aumento do emprego. E agora, vão dizer que ela é culpada pelo aumento do emprego? É por conta dela que isso está acontecendo, né? Só por um detalhe, né? Tanto a Justiça do Trabalho diminuiu violentamente o número de ações ajuizadas junto à Justiça do Trabalho, como aumentou o emprego agora. E a minha visão é o seguinte, nós estamos saindo de um período de depressão, né? Para quem não sabe o que é depressão, são 2 anos seguidos de recessão. O Brasil viveu isso, eu acho que só a primeira ou segunda vez na história do Brasil que a gente vive essa situação. É a pior crise que nós já passamos. A marolinha, né, que o Lula falou lá em 2008, 2009, deu essa consequência, esse tsunami que nós vivemos agora em 2014, 2015, quebrando tudo que é empresa e quebrando toda a condição do país. Ou seja, nós, apesar disso, ainda temos, apesar do governo, apesar do tanto que o governo atrapalha, apesar de sermos o último colocado no ranking do Business, um dos últimos colocados, apesar de a gente ser um dos últimos colocados no ranking de liberdade econômica, apesar de nós termos uma imensa dificuldade de organizar
Ricardo, é organizar tributos, não é pagar tributos. Não. O Brasil demora, eram 2.600 horas, hoje são 2.100 horas para organizar os tributos para pagamento. É um caos burocrático, né? Uma terrível burocracia em relação a isso. Apesar disso, a gente ainda tem grandes empreendedores no Brasil. Bom, eu vou chamar o intervalo, mas no próximo bloco iremos falar sobre o feriado do servidor público, falar também sobre o turismo que incentiva a economia. Isso é no próximo bloco. Bem, estamos de volta e agradecer a você que participa do WhatsApp do Da Hora, dando sua participação com o seu ponto de vista, sua reclamação, sua dúvida. Muito obrigado. E também tem o nosso agradecimento para Caucaia, para Iparana, para Jurema, para o Potira, que assiste lá o Alexandre e o Osmildo, todos no Ceará estão o nosso alô. Brasília também tem o Anderson, tem também o Jair José Rodrigo, que está em Brasília. Então, nosso agradecimento. Mas eu quero agradecer ao governador Camilo Santana, porque ele, para incentivar a economia, resolveu adiar o feriado, que seria dia 28 de outubro, para segunda-feira. Ou seja, ele tira um dia a mais da economia para dar folga ao servidor público. É merecido? Quem vai dizer isso é ele, Ricardo Coimbra, nosso economista. Não, Ricardo? Toda vida que a gente gera uma perspectiva de menos atividade produtiva, né? Ou seja, se você cria, como aqui o Brasil, a gente tem já infinidade de feriados, você gera uma retração sobre a atividade produtiva, né? Então, um feriado que já seria no domingo, ele já poderia ser comemorado no domingo, né? Ou seja, não tem a justificativa de você criar ou transferir um feriado quando ele entra no sábado ou no domingo, para que aí você possa dar um dia de folga, né? Ou seja, talvez seja isso, talvez o que o governo do estado do Ceará fez agora, ou que o Supremo Tribunal Federal fez em outro momento também em relação a feriados dos seus servidores, ou seja, feriados que às vezes quando caem num feriado ou no imprensado, eles trazem para o meio da semana. Isso gera um impacto sobre a atividade econômica, ou seja, se você faz com que pessoas deixem de trabalhar e gerem bem o serviço, você acaba retraindo a atividade econômica. Bom, então, aqui no Ceará, Ricardo, só para corroborar o que você está falando, nós temos o dia 19 de março, o dia da padroeira, o dia de São José, dia padroeiro do Ceará. São José, dia 19 de março. O governador, salvo engano, foi Cid Gomes, criou mais um feriado na semana seguinte, 25 de março, que era em comemoração à data magna, acho que libertação dos negros aqui no Ceará. Em razão disso, ele pegou e botou dia 25, não por um motivo óbvio, mas sim para dar mais um feriado ao produtivo estado do Ceará. E aí eu pergunto para o Rodrigo, que defende o liberal, do ponto de vista liberal da economia, é mais eficiente, conforme a Constituição, é mais moral, é mais transparente, atende os princípios constitucionais? Claro que não, é um absurdo completo, né? No ano que a gente tem uma série de feriados, teve a Copa do Mundo, né? O pessoal esquece, né? Nós tivemos a Copa do Mundo, nós paramos vários expedientes, inclusive as portarias do governo paravam, né? Se o jogo era 11 horas da manhã, não tinha expediente o dia inteiro da Copa do Mundo. Temos eleição agora, já festas, né, de fim de ano. Então é um completo absurdo, né? A vantagem é que se o Estado administrasse o deserto do Saara, segundo o Milton Friedman, o deserto do Saara em 5 anos ficaria deserto. Esse é o ponto em relação ao funcionamento do Estado. De forma geral, é engraçado, só um paralelo, né? Quando você entra aqui na TV União ou em algum estabelecimento privado, você costuma ter assim, seja bem-vindo, volte sempre, né? A moça que nos atende na recepção diz, seja muito bem-vindo, volte sempre. Quando você entra numa repartição estatal, você diz assim, caso você desacate funcionário, você será preso por crime de desacato. Já notaram isso? Já perceberam a diferença de tratamento? Né? Eu acho que esses tratamentos eles têm que começar a ser comum. E aí eu vou dar um gancho aqui, Roberto. Né? O governo Temer, na semana passada, ele lançou um decreto, sancionou um decreto muito interessante, e que esse decreto, no seu contato com a administração pública, é bom você conhecer esse decreto, você não precisa mais reconhecer firma. Né? Você não precisa dizer que você é você mesmo. Né? O próprio servidor vai poder reconhecer firma. São um dos grandes avanços, na minha visão, dessa gestão, para desburocratizar ainda mais essa nossa relação com o Estado, porque é um absurdo, né? Eu estou com meu documento, sou eu, está aqui o servidor público, ele tem fé pública. Por que esse servidor público não diz que sou eu mesmo? Ou mesmo aqui, né?
Eu sou eu, estou dizendo para vocês que sou eu, por que minha assinatura não vale nessa situação? É a mesma lógica lá atrás do alvará, né? Nós não temos o princípio da boa-fé de fato acontecendo. Ou seja, de que aquilo que você diz é verdade, aquilo que você diz é válido. Eu acho que essa mudança é necessária para o Brasil exatamente para que a gente possa ter uma sociedade de confiança, para que a gente possa acreditar que a sua palavra é válida, não o que está escrito, que um terceiro diz, né? Porque na prática o cartório é um terceiro que diz que a sua assinatura é sua mesmo. É a indústria da confiança que está sendo combatida. Tem vários projetos hoje para acabar com a indústria da desconfiança. Então, é muito bem lembrado, Rodrigo, mas eu vou chamar a atenção a você para o turismo. Como o Juazeiro do Norte tem um turismo religioso que movimenta a região do Cariri com o aeroporto Orlando Bezerra de Menezes. Nós também temos um produto novo que o Ceará está vendendo, que é o Humor do Ceará para atrair turistas. Ele é um projeto de humor que está sendo colocado no Rio de Janeiro com o objetivo de atrair o turismo. Agora também um ônibus turístico em Fortaleza. Esse pacote que está chegando aqui começa a rodar em Fortaleza, um ônibus a partir do dia 14 de novembro. Esse ônibus que vocês estão vendo na tela, ele passa a ser, aqui vai ser feito um circuito que vai durar 1 hora e 15 minutos ao valor de R$ 65. Essas medidas que a iniciativa privada e o governo do Estado estão propondo, é o caminho para aquecer um setor da economia e trazer com isso outros investimentos, a exemplo do hub da aviação civil? Tudo isso que a gente observa, eles são complementares, né? Ou seja, existe uma necessidade de você fazer com que o turismo do estado do Ceará, o turismo de Fortaleza, ele seja um turismo mais profissionalizado, né? Pessoas, eu sempre viajo para outros países, para outros estados, e observe, esse ônibus que a gente vai instalar aqui, eu já andei em Buenos Aires há alguns anos atrás, na Europa já também tem alguns anos atrás, em Paris, na Espanha, em Barcelona, em Madrid, em Lisboa, e esses países já têm isso há algum tempo, né? Ou seja, a gente demora muito para tentar estimular e profissionalizar e atrair empresas que queiram aproveitar esse momento. Ou seja, esse é um momento ímpar para a nossa economia, a possibilidade do hub, a vinda de novos turistas aqui para o Brasil e para o estado do Ceará, para Fortaleza. O que a gente tem que fazer, o estado do Ceará, a Secretaria de Turismo do estado do Ceará, cria mecanismos de fortalecimento, de estruturação do nosso turismo, pode, muitas vezes, gerar ao setor do empresariado novas oportunidades, ou seja, criar um elo mais efetivo, né? Você criar uma infraestrutura do turismo mais profissionalizada, mais efetiva, que gere mais emprego e que gere mais renda, né? Para isso, eu tenho que criar mecanismos, né, de estimular e fomentar, muitas vezes, o setor produtivo, o empresário, ou estimulá-lo de alguma forma a aproveitar esse momento. Ou seja, a gente tem um centro de eventos que ainda está sendo muito pouco utilizado, né? A iniciativa privada virou parceira do estado do Ceará na história lá do aquário, será mais uma fonte de atração de turismo. Quer dizer, existe a possibilidade, né, do Ceará não está sendo contemplado nesse pacote, mas não está sendo contemplado por quê? Porque o turista só vem para a praia. Ele não vem conhecer o interior do estado, ou seja, você vai no interior do estado, vai visitar Quixadá, você vai visitar Sobral, você vai visitar a diversas regiões no estado do Ceará, e você não vê uma infraestrutura do turismo, restaurantes, né? Você não vê um turismo direcionado. Do Sebrae mais próximo para incentivar, treinar essas pessoas? Talvez a participação do Sebrae ou da própria Secretaria de Turismo, né? Ou seja, você criar e você atrair, você fazer com que empresas que queiram investir no turismo, né, ou empresários que queiram investir no turismo, consigam visualizar uma lucratividade. Ou seja, se você consegue atrair o turista, não só para ir para a praia, para conhecer as nossas praias, mas conhecer todo o interior do estado, toda a infraestrutura. Na região ali mais central, não, do Quixadá, que atende a Baturité. Nós temos hoje um aeroporto em Aracati, que está subdimensionado, está tentando levar voos regulares que trazem de Recife, Pernambuco, para Aracati, para contemplar Canoa Quebrada, Majorlândia. Tem o aeroporto de Cruz, que atende a região de Jijoca, do Jericoacoara. Temos o maior aeroporto aqui fora de Fortaleza, é o Orlando Menezes, lá em Juazeiro. Mas ali o roteiro de Baturité, roteiro de Guaramiranga, roteiro serrano mais perto não foi pensado. Mas se você fizer programas específicos para isso, você pode fazer rotas
de turismo também com ônibus. Você já tem uma quantidade interessante de aeroportos aqui no estado do Ceará que podem fazer esse intercâmbio. Não adianta só você pegar um monte de dinheiro, investir na criação de um determinado aeroporto, se ele não vai dar retorno para o estado ou para os investidores. O que é que está faltando, tem que Rodrigo? ser viável, né? Se não for viável, não adianta. O Estado parar de atrapalhar mais uma vez, né? Para você conseguir plantar é difícil, você conseguir empreender é difícil. Você pensa que esse ônibus já existe há 20 anos em Paris, talvez 30 anos em Buenos Aires, por que não está em Fortaleza? Porque você tem que ter autorização estatal para ele estar em Fortaleza. É um absurdo a secretaria ter que vir dizer que agora vai ter ônibus em Fortaleza. É óbvio, é um destino óbvio. Você vai pegar Beira-Mar, vai pegar Leste Oeste, que é um lugar super bonito, vai para o Rio Mar, Iguatemi e mata a rota diária disso aí. Inclusive, esse ônibus é interessante, você paga ele por dia, né? Você paga ele por dia e você pode circular nos pontos turísticos. Isso no mundo todo acontece assim, não sei se vai acontecer assim. Você paga ele por dia, no dia você pode circular pelos pontos turísticos da rota do próprio ônibus. Ele faz a rota panorâmica na cidade e faz isso. E para isso, com certeza, teve autorizaçãozinha estatal para saber se poderia ou não. Apesar disso, Juazeiro do Norte, eu vou fazer uma ressalva aqui, tem feito um trabalho muito interessante com algo chamado de Geoparque. Aí eu não sei se foi a iniciativa privada ou se foi o Estado. Com algo chamado de Geoparque lá, né? Eu viajei um bocado para o Cariri tem dado uma implementada boa, né? Essas áreas é interessante que, assim, Fortaleza acaba sendo o hub, né? Esse centro para essas outras regiões, ali a região do Maciço Baturité, que é a minha região, a própria região de Jericoacoara está deixando de ter Fortaleza como hub, mas ainda tem Fortaleza como esse grande conglomerado de pessoas que acaba atraindo muita gente. Juazeiro tem uma vida muito independente, né? Ela é muito independente. O Cariri, ela tem uma vivência muito independente aqui do resto do estado. E eles têm feito um trabalho muito interessante, né, sobre a parte mais boêmia da cidade. Tem uma estrutura de bar muito interessante perto do Iuá Hotel. Eles têm construído bons hotéis, o próprio Iuá tem outro hotel imperial que é muito bom, o próprio centro da cidade. Eles têm uma rota turística interessante. Então, eles têm feito um trabalho bem legal, Roberto. Assim, a gente às vezes só critica, né? Às vezes é bom elogiar algumas iniciativas. A do Geoparque é muito legal porque nós temos uma estrutura, principalmente para quem gosta dessa coisa mais histórica, de puxar, né, os objetos relacionados ao período dos dinossauros, relacionados a tudo que aconteceu nesse período, é muito forte no Geoparque. Então o Cariri tem trabalhado bem em relação a isso. Acho o aeroporto de lá bem abaixo do que poderia ser, mas ele vem recebendo voos regulares, ficou muito tempo recebendo só um voo da TAF, né, que era uma empresa local, e passou a receber voo da Gol e da Avianca hoje, né? Ele recebe voo de duas empresas aéreas, acho que poderia ser bem maior. E voo direto São Paulo, Juazeiro agora. Em São Paulo, é porque ele faz São Paulo, Juazeiro e vem para Fortaleza. E né? vai ampliar com a Azul, salvo engano, vai ampliar para Recife, para outras capitais, aumentando a malha aérea, propiciando então um incremento. Mas o nosso Da Hora hoje está chegando ao fim, lembrando que mais tarde, às 19h15... Deixa eu só fazer uma retificação do que eu falei. Eu tinha dito que se o Estado administrasse deserto, em 5 anos faltaria deserto. Na realidade, o que o Milton Friedman disse foi que se o Estado administrasse o deserto do Saara, em 5 anos faltaria areia. Ah, muito bem. Agradecer a participação do economista Ricardo Coimbra e do Rodrigo Marinho, liberal. Lembrando que você daqui a pouco, às 19h15, acompanha tudo sobre as eleições, que serão no próximo domingo 28, com o comando de Hamilton Nogueira no programa A Verdade. Ele e convidados irão debater o cenário que se constrói para a eleição que se avizinha. Também tem União Brasil às 18 horas com Ana Vila Real. E o Da Hora amanhã ao meio-dia, o nosso encontro de sempre. Até já!